Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um IFTcast, direto da Baixada Maranhense para as nações da terra. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Vamos lá, se inscreva agora no canal, compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder. Comenta também, porque aí a plataforma entende que este conteúdo é relevante e irá impulsionar para mais pessoas, e é isso que a gente quer, que o máximo de pessoas tenham acesso a este conteúdo para a glória de Deus. Hoje, recebendo meu amigo Matheus Ribeiro, batera aí, que top. Vamos conversar sobre família, Deus, ministério local, ministério itinerante. Vai ser um bate-papo bem legal. Mas eu quero que o Matheus se apresente um pouco aí, para a gente começar esse bate-papo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui, pastor. A gente já marcou algumas vezes, né? Agora deu certo. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Ribeiro. Sou aqui da cidade de Pinheiro, Maranhão. Sou baterista, toco bateria. E comecei aqui na igreja, como é de praxe, né? A maioria dos músicos começam na igreja. Depois me mudei para a capital para estudar e as coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando. Tive a oportunidade de trabalhar e de viajar com alguns nomes da música gospel, nomes relevantes. Tive um tempo também em Belo Horizonte, fora do Maranhão, e retornei e estou aqui em Pinheiro, servindo na igreja local como sempre, onde as coisas começam e onde devem continuar. Matheus, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, Sim. Você nasceu no Evangelho? Sim, nasci no Evangelho. Cara, que legal. Desde sempre mesmo? Nasceu mesmo? Desde sempre, assim. A minha lembrança é de estar na igreja, sempre correndo e tal. A lembrança dos bancos de madeira, né? Que a gente era pequenininho, olhava pra cima, tinha aqueles bancos e sempre na igreja, sempre na igreja. A questão da música, você de cara já se identificou com a bateria ou você tocou outros instrumentos? Assim, a bateria é porque é um instrumento aquele que faz mais barulho, né? Que a gente consegue chegar, tocar com a mão, tem algum som, né? Porque os outros elétricos tem que estar plugado em uma caixa de som, alguma coisa. Mas assim, a minha lembrança sempre foi estar no meio dos músicos ali. As outras crianças iam correr, iam brincar. E eu sempre estava ali enchendo o saco de alguém para tentar aprender alguma coisa, para ver se... sei lá, carregava alguma coisa para ajudar. Eu queria estar no meio, independente do que fosse para fazer. Entendi. Quem foi o teu primeiro professor, digamos assim? Assim, os primeiros professores são os músicos da igreja, né? Eu lembro que tinham 2 rapazes na igreja que tocavam. E eu sempre ficava ali, enchendo o saco deles. Eu comecei como, tipo, carregador deles, né? Carregava. Que massa. Ia assim, às vezes tinha uma viagem marcada, uma cruzada que tinha antigamente, né? Dos interiores. Eu ia para carregar, para tentar ser visto, para fazer alguma coisa. Matheus, como é que foi essa transição? Porque você nasceu numa igreja que é a Assembleia de Deus, Sim. Uma igreja conservadora, pentecostal. Sim. E você então vai para um outro perfil de igreja. Igrejas Sim. pentecostais também, Sim. mas que tem um outro perfil. Foi difícil essa adaptação? Como é que foi? Pastor, assim, não é que foi difícil, mas pra gente que nasce numa igreja muito tradicional, que tem uns costumes assim, muito fortes, pra você ter ideia, uns anos atrás nem tinha bateria assim na igreja Assembleia de Deus, porque era algo que fazia muito barulho, tinha as irmãzinhas mais idosas que se incomodavam e tal. Mas assim, pelo menos no meu caso, eu via que as outras igrejas, as igrejas batistas no caso, né, que a igreja batista eu faço parte hoje, davam mais apoio aos músicos, tinham músicas mais animadas, que a igreja respondia. Isso para o músico faz muita diferença, né, para o ministro de louvor. Você está ali ministrando e a igreja interage com você, você vê que o que você está ministrando, a igreja sente, a música. Isso foi o que me chamou a atenção, porque muitas das vezes a gente não tinha um apoio tão grande assim, entendeu? A gente se esforçava, ensaiava pra caramba, e vinha as irmãzinhas com playback, botava o CD lá, entendeu? Tinha a questão do playback também. Matheus, e também me tira uma dúvida, eu fiz essa pergunta outro dia para um amigo, por que a Assembleia de Deus é uma grande fábrica
para produzir músicos. Rapaz, é incrível assim. É incrível. Eu conheço muita gente hoje, até que estão em outras igrejas. Alguns até não estão em igrejas, mas você vai conversar com o cara foi músico da Assembleia de Deus. Sim. Então, o que tu assim encontra como justificativa para isso? Pastor, eu acho que a diversidade de ritmos, de estilo de música, entendeu? Porque lá não é nada padronizado. Tipo assim, você tá num culto... Quase não se ensaia, né? É muito em cima da hora. Muito em cima da hora. O pastor diz assim, ó, a irmã Maria vem aqui... A oportunidade é a irmã Maria chega com o hino que ela... E aí o tecladista tem que se virar, tem que ir o batera tem que... A irmã muda de ritmo no meio, muda de andamento, de tom, e a gente tem que ir atrás. Aí meio que força o músico. Isso treina o ouvido, a percepção musical, e tudo isso fica muito aguçado. Então, quando você tem essa bagagem, foi uma das coisas que me ajudou também. Porque quando você tem essa bagagem, em qualquer situação você consegue resolver. Entendi. Mateus, eu queria também assim, abordar algo contigo sobre um aspecto que eu acho muito importante a gente trazer aqui para o nosso podcast. Certo. Eu acho que você é o único pinheirense, pelo menos que eu conheço, né, instrumentista que foi tão longe na música, assim, ministrou em igrejas relevantes do Brasil. Eu também tive esse privilégio como pregador, de estar ministrando em igrejas relevantes. E eu tenho as minhas respostas, quero ouvir o que é que tu pensa sobre isso. Sim. E eu não sei também se tu já pensou como eu penso, porque eu tenho muitos amigos, Mateus, assim, os caras são incríveis, cara. Os caras carregam algo de Deus. Só que, às vezes estão limitados. Acham que o mundo é só o Maranhão. E a gente que já saiu, a gente sabe que o mundo é maior, tem muita coisa lá fora e tal. Por que muita gente boa, aí eu digo, tanto na música como na pregação, não sai, não externa esse dom que Deus colocou para servir a nação brasileira? Certo. O que tu pensa sobre isso? Pastor, assim, falando mais da área da música, né, que é a área que eu transito aí, e eu acho que, além dessa questão de se achar menor pela geografia, né, por onde você sai e tal, desde muito novo eu ouvi assim, rapaz, aproveita aí que quando tu crescer tu não vai ter tempo para isso daqui não. Aproveita, e eu fui crescendo. Rapaz, aproveita porque quando tu for fazer uma faculdade tu não vai ter tempo. E eu crescendo e conseguindo conciliar e as coisas acontecendo. Ah não, aproveita que quando tu te casar, tu tiver uma família, eu via que a mentalidade das pessoas é que aquilo ali é um hobby. Aquilo ali é algo que tu tá fazendo. Entendi. Mas tipo assim, não te prende nisso, que isso não vai te levar a lugar nenhum, isso não vai te Ou dar seja, nada. o fato de alguns não terem conseguido, aí meio que abafavam o sonho, entendeu? E eu vejo, pastor, que na época que eu comecei, era o começo da internet, assim, eu lembro que, tipo, chegou a internet na minha casa, era aquela internet que para você baixar um vídeo de 4 minutos, você tinha que deixar a madrugada inteira, o computador ali ligado, entendeu? E isso me despertou, eu fui pesquisando muito, chegou uma hora que eu já tinha tanta informação que eu não conseguia mais conversar com nenhum músico assim, da cidade. Por quê? Porque eu citava tal referência, ele nem sabia o que era. Entendi. Eu vejo que eles se acomodavam e não se atualizavam, não estudavam, tipo assim, não se inteiravam do que estava acontecendo no meio. E eu acho que tudo isso vem a contribuir para o crescimento, né? Porque imagina, você está na época do Orkut, tinha as comunidades, você tem o assunto para conversar com um músico de São Paulo, músico do Rio, aquilo já chama a atenção dele. Pô, o cara tá no Maranhão, mas ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe a marca tal, quem toca onde, quem criou o quê. Então isso é uma porta aberta para você criar relacionamentos, para você chegar em lugares que quem não tem informação, quem não tem um conhecimento não vai poder chegar. Entendi. Tu me fez lembrar agora, Mateus, de um livro muito bom, quero até indicar para os nossos amigos aqui. É um livro do T.D. Jakes. T.D. Jakes é um bispo norte-americano, e um cara que tem um ministério muito plural. Ele é pastor, escritor, conferencista, cineasta, empresário. O cara é um monstro. Muita coisa. E ele escreve um livro, o título do livro dele é Quando o Poder e o Potencial se Encontram.
O que ele chama do poder? Poder o divino, a unção do Espírito Santo. E o que é o potencial? É o que está dentro do homem que Deus colocou, mas que aí passa a ter um compromisso do homem. Ou seja, eu vejo também, aí eu concordo contigo, aí eu falo da minha área, né, da pregação. Muitos dos meus amigos, eles se prenderam ao aspecto só do poder. Não, o poder de Deus vai me preparar, vai me capacitar, e vai mesmo. Só que eles esqueceram a parte que compete a eles, certo, que é a parte do potencial, do se dedicar, do estudar. Então, eu lembro um dia que eu fui ministrar com você, acho que foi em Teresina, nós somos o mesmo carro, né? Sim. E uma coisa me chamou a atenção, que em um dado momento da viagem, você falou com todo mundo que estava no carro, gente, eu vou me desligar um pouquinho aqui e tal. Eu pensei que tu ia dormir. E aí tu botou um fonezão e começou a estudar, tu tava ali, eu vi que tu tava ligado e tal. E é muito isso mesmo, Mateus. Hoje eu tenho uma rotina de 3 horas, cara, todos os dias, 3 horas de estudo. Pra quê? Pra mim poder potencializar aquilo que Deus colocou dentro de mim. E isso tá no campo do homem, não tá no campo de Deus. Deus botou isso dentro do ser humano. E realmente esse é um ponto que eu vejo que limita. Um outro aspecto que eu também percebo é o que o meu amigo Daniel Alencar chama de complexo de vira-lata. Quando eu vi Daniel falando sobre isso, Daniel Alencar, eu disse, Daniel, o que é isso? Me explica direito. Eles, não, Ribinha, é que a gente aqui do Nordeste, em especial no Maranhão, e aí eu digo, mais especial a gente ainda que mora na Baixada Maranhense, né? O cara acha assim, não, eu lá vou falar alguma coisa no meio dessas pessoas, eu não tenho nada para falar. Então o Daniel estava num evento que estavam os maiores ministros do Brasil. A Ana Paula Valadão estava, e tantos outros, ela no auge. E fizeram uma pergunta. E o Daniel tinha resposta. Só que ele foi calado. Ele disse, não vou falar. Eu tô aqui na frente de Ana Paula Valadão. E aí o Espírito Santo falou para ele, disse, por que você não vai falar? O mesmo Espírito que está nela, está em você, e eu estou falando com você, eu quero que você fale. E ele falou. E todo mundo celebrou muito aquilo que ele tinha dito. Então, eu vejo que se a gente não pôr para fora, Mateus, aquilo que Deus está colocando dentro da gente, a gente está limitando o nosso ministério. E né? também, se ele estava lá, eles não colocaram ele lá à toa. À toa, é verdade. Ele tem, porque assim, se ele tá lá, as pessoas creem, acreditam que ele tem alguma coisa para somar. E às vezes as pessoas acreditam e a gente não acredita em si próprio, né? Verdade. E o que tu achas que a gente pode fazer, assim, para ajudar nesse sentido, né? Eu acho que o fato de você já estar indo já ajuda, né? Que você já mostra, é possível. Sim. É possível. Eu soube de uma história também, foi até o teu irmão que me contou, que um dia teu pai estava em casa assistindo televisão e te viu ministrando. Acho que foi na Lagoinha. Parece que estava tendo um culto e tal, e teu pai viu tu ministrando. E aquilo tocou muito o coração dele. E eu vejo, Mateus, que tanta gente boa, cara, que nós temos aí. A gente precisa dizer para essa geração que eles carregam algo incrível. Sim. Eu lembro quando eu tive com o Leandro na Poema, e ele me fez a pergunta, ele, Ribinha, onde vocês estavam, cara? Aí eu comecei a dizer para ele o que estava acontecendo no Maranhão, que nós temos igrejas relevantes, falei da Nova Aliança, falei da IBA e de outras igrejas. E eles ficaram assim, cara, isso está acontecendo no Maranhão? Eu disse, está acontecendo no Maranhão. Então o que você acha que a gente pode fazer para inspirar e desafiar essa geração que está surgindo, mais nova do que a gente? Sim. Pastor, eu creio que hoje depende mais da pessoa. Porque, por exemplo, a gente tem aqui a nossa igreja. A nossa igreja tem uma estrutura muito boa, instrumentos bons, uma estrutura de som muito, assim, que para a nossa realidade de cidade não tem. É uma coisa assim, nem as empresas de aluguel de som não tem. Sala de ensaio. Na minha época, sala de ensaio, se a gente chegasse para o pastor, a gente está pensando em montar uma sala de ensaio aqui, meu amigo. Isso era uma coisa que nem se passava na cabeça, assim, entendeu? Eu creio que com a modernidade, assim, as informações, o YouTube com muita informação, eu vejo que aquele desejo, aquele querer mesmo, tá em falta, sabe? Porque na música, por mais que você faça muito workshop, você traga pessoas de fora, se a pessoa não querer estudar, não querer passar pelo processo, que ele muitas das vezes é lento, geralmente é lento, para umas pessoas é um pouquinho mais rápido,
Mas se ela não estiver disposta a se submeter nisso, as coisas não acontecem. Entendi. Então, você atribui mais ao querer, né? Ao querer. Porque quando a pessoa quer, os caminhos se abrem. Exatamente. E ainda que a pessoa tenha tudo, mas ele realmente não quer, não deseja aquilo, realmente, Mateus, é isso. Porque aquela passagem onde Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, primeiro o cara tem que querer, se ele não quiser não adianta. Pode ter estrutura, pode ter investimento, mas se ele não quiser, ele não consegue ir muito longe. Mas meu amigo, nesse ministério itinerante, eu sei que você já viu muita coisa. Sim. Muita coisa, como diz lá Dindinha, né? Sei que você já viu muita coisa. Mas qual foi a experiência que você guarda, que te marcou? Eu tenho, né? Assim, tenho as lembranças de alguns momentos, apesar de já ser 20 e 22 anos que eu prego de forma itinerante, né? Sim. 22 não, meu Deus, 24 já, cara. Tem um tempinho. Uau, já, 24, né? Tô ficando velho. 24, Luquinha, de ministério itinerante. E são 24 de ministério itinerante e 22 de pastor, como pastor de igreja local. E eu tenho memórias de momentos assim incríveis. Exemplo, um dia eu estava em Cururupu, foi um acampamento dentro do mato, tudo muito simples. Sim. Os bancos, não tinha banco, a gente sentava no chão, aquele chão de terra batida. Mas, meu amigo, veio uma glória de Deus tão poderosa, eu lembro. E eu te faço essa pergunta, qual foi ou quais foram ou dois momentos assim que marcou teu ministério? Pastor, assim, quando eu comecei a viajar, a entrar nessa questão da itinerância, né? Sempre vem, pelo menos na minha cabeça, sempre vem um filme, assim, entendeu? De quando eu comecei e tal. E os lugares, assim, para mim, mais especiais, onde a gente é mais tocado, são os lugares, assim, para mim, mais longes, assim, que você vê a simplicidade, entendeu? Tem lugar que, por exemplo, no Pará, a gente já foi em lugar no Pará que você desce no aeroporto, pega, tipo, 3, 4 horas de van, pega 2 balsas, e você vê ali, você vê o povo te recebendo, assim, com tanto amor, com tanto carinho, os irmãos que fizeram vaquinha, venderam lanche, fizeram rifa para levar a gente lá, entendeu? E no momento do louvor ali, da ministração, você vê que as pessoas são tão tocadas, e às vezes em lugares maiores que a gente vai, a gente não sente tanto essa fome, entendeu? Essa paixão. E ver o que o Senhor faz na vida delas, e ver que elas querem mesmo ali, elas até instigam você a entregar mais do que você geralmente entrega, né? E eu penso assim, um dado momento assim, nessas turnês de carnaval, que são vários dias, né? 5, 6 dias, são. No meio do 3º, 4º evento, você já fica um pouco cansado ali, você chega, você é recebido daquela forma, né? Aquilo não tem como ser uma coisa normal, né? Porque por mais que você esteja cansado, o teu corpo queira fazer o automático, o agir de Deus não é automático. É, né? verdade. Você não pode chegar com uma mensagem já começo, meio e fim, pronto, acabou. Porque não é um show, é uma ministração, É verdade, né? forte isso. Isso é o que me toca, assim, que tantos anos atrás eu era uma daquelas pessoas, hoje, misericórdia e graça de Deus, Ele coloca a gente como quem leva a mensagem, né? Isso é muito especial para mim. Mateus, e amigos, né? Amigos da caminhada, eu digo que quando a gente vai ficando mais velho, que não é o teu caso, tu é muito jovem ainda, né? Mas eu que já tô aí às portas dos 40, eu olho para trás, eu tenho momentos assim incríveis, eu lembro de amigos preciosos, mas eu também lembro de pessoas que não chegaram, sabe? Gente que se perdeu. Isso dói, cara, muito, porque a gente quer trazer todo mundo com a gente, não é verdade? É verdade. E eu te pergunto assim, por que muita gente dentro do ministério itinerante se perde? Parece que é onde eu vejo mais as pessoas se perdendo. A gente de vez em quando é surpreendido com essa notícia. Lembra do fulano que viajava muito e tal? Sim. Se afastou de Deus, se afastou do evangelho. E alguns se afastam, não é cair, né? Porque a gente sabe que cair é uma coisa que... Pra valer mesmo, né? O cara larga mesmo, o cara vai vira anti
anticristão. Sim. O que tu atribui isso? Pastor, eu acho que é um pouco do deslumbre, assim, das coisas que acontecem e tal. Pelo menos na minha vida, tudo que aconteceu foi fruto da igreja local, de servir na igreja local, entendeu? Foi na igreja local, lá na Iba, que o pastor Fred me viu, pintou o interesse de começar a viajar com ele. Lá em BH, na Central, foi na igreja local que eu comecei também a tá me destacando lá, entendeu? E eu acho que tudo começa assim, começa na igreja local e você tem que se manter ali. Você tem que ter raízes em alguma coisa, entendeu? Entendi. Tem que ter a comunhão com o seu pastor, tá ali no dia a dia da igreja, algo que faça você tá no mundo real. Porque assim, você vai, como o senhor mesmo fala, quem é que não quer estar viajando num hotel, tá num restaurante legal, toca e ainda recebe pra Ainda isso, recebe. né? É muito bom. É verdade. Só que tem o lado ruim é que às vezes você acha que vai ser sempre aquilo, né? Que aquilo ali a tua vida começa a ser aquilo. Quando, Tu na assistiu a verdade, entrevista não é. a entrevista não, o podcast de Douglas com o Thales? O senhor comentou comigo, acho que esse não, mas eu já vi algumas vezes ele contando a Tu história viu, dele, né? já. Nesse podcast com o Douglas, Matheus, ele diz o seguinte, que aquele episódio onde ele falou que não devia ter falado e tudo, ele disse que ali Deus salvou ele. Sim. Ele disse, olha Douglas, se eu não tivesse falado aquelas bobagens ali, naquele momento, eu ia cair e iria cair feio. Por quê? Porque ele tinha uma rotina, cara, desumana. E eu digo isso, Matheus, não sei se essa lógica vale pra vocês também da música, mas eu acho que sim, com certeza. Eu fiz uma coisa que eu nunca mais faço na minha vida e oriento muito quem tá começando agora a não fazer. Eu cheguei a ficar 28 dias em um mês pregando. E fiz isso algumas vezes, ao ponto de chegar à conclusão de que isso não é saudável. Sim. Então não tenham medo de afirmar o que eu vou afirmar aqui. Todas as vezes que você olhar alguém ou pregando, ou ministrando louvor, 7 dias na semana, 30 dias no mês, ore porque essa pessoa não está bem. Porque ninguém foi feito para fazer isso. Sim. Que horas que a gente vai ter tempo para a família? Para os amigos, para devocional, para a gente mesmo. E aí eu entendi, os anos de experiência me fez equalizar isso bem hoje. Então eu viajo toda semana, vocês sabem, você congrega aqui na igreja, mas eu digo o dia que eu volto. E eu acho que um ponto importante, Matheus, é o itinerante ministrar muito, viajar muito para dar muito e não receber mais. Hoje você sempre, graças a Deus, conseguiu equalizar bem, né? Sim, e sim. essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Como é que você conseguiu atender os convites e ao mesmo tempo estar inserido na igreja local? Pastor, eu creio que seria egoísmo da minha parte abandonar aquilo que me projetou. Porque o que me projetou foi estar ali nos cultos, ministrando. Ali é uma vitrine muito grande. Tem gente que às vezes não tem a noção que num culto de uma igreja grande, como é aqui na nossa igreja, em várias outras igrejas, você não imagina a pessoa que vai estar ali na igreja, vai estar vendo você tocar, vai estar vendo você ministrar. Às vezes tem uma pessoa ali que está querendo dar uma oportunidade para alguém, só que às vezes não encontrou, entendeu? Às vezes ainda não viu alguém que merecesse, e você ali fazendo o seu, chegando no horário, tirando as músicas, com seu instrumento alinhadinho, tudo certo, você tá pronto para uma oportunidade que possa vir a acontecer, entendeu? E assim, eu sempre viajei, mas nunca saí do Ministério de Louvor, sempre estive ali na célula, no GC. Eu acho que vai muito da cabeça da pessoa, entendeu? Claro que é cansativo. Chega uma hora que você até pensa, não, eu não vou porque tem viagem, eu tô cansado, acabei de chegar. Só que é como o senhor falou, a gente tem que se abastecer para entregar algo para as pessoas, né? E eu tenho visto, Matheus, nos últimos meses, eu vi pelo menos 3 grandes ministros do Brasil falando isso, que não viajam mais no domingo. Sim.
Claro que a gente sabe que não é aquela coisa rígida, né? Que uma vez ou outra não possa Sim. por uma direção de Deus. Mas eu acho saudável isso. Sim. O ministro itinerante tem um compromisso com a igreja local e no domingo está ali, sentado, ouvindo. Eu lembro que eu tive a oportunidade de ouvir o Reinhard Bonk, Uhum. o saudoso Reinhard Bonk, um dos maiores evangelistas da história da igreja, e ele ministrou pra gente em Curitiba. E ele disse assim, olha, eu ministro no mundo todo. Mateus, o cara, em uma cruzada, ele ganhou 1 milhão de almas. Caramba. 1 milhão de pessoas entregaram suas vidas a Jesus em uma ministração dele. Mas ele disse que no domingo ele ia para a escola bíblica dominical da igreja dele. Exatamente. Detalhe, ele disse que às vezes ele não ia dar aula, ele era aluno. Cara, isso mexeu muito comigo. Isso tem alguns bons anos atrás, né? Sim. E eu tomei essa decisão, Mateus. Hoje, tu sabe, tem momentos aqui que eu chego às vezes no meio do culto, porque a gente que mora aqui tem essa dificuldade para sair do Maranhão, pra gente chegar no sul, é um dia inteiro, cara. É um dia. Então, como eu não abro mão de estar no domingo, e às vezes eu nem prego, mas eu gosto de estar aqui, de estar na minha igreja local recebendo, porque como uma vez o Brunão me disse, né? Você viaja o Brasil todo, aí você é celebrado, honrado. É bom você chegar em casa e descobrir que você é o Mateus. Eu sou Ribinha. E é bom lugares que lembram a gente disso, né? Sim, que traz para os pés no chão. No chão, né? cara. Chega de viajar, vou jogar o lixo fora ali. Ele conta essa história aí. Que ele chegou um dia, ele tinha ministrado no Descende, cara. E a mulher dele disse, amor, bota o lixo fora. Aí disse que ele, tá o lixo fora? Estádio lotado. Está lotado. Mas esse ambiente de casa e de família nos lembra isso. Mateus, você tá numa fase nova da vida agora. Sim. Casado. Casado. Que coisa boa, hein? Como é que tu demais. conheceu Karine? Então, a Karine foi lá na Central, em Belo Horizonte. Ela era uma das ministras de louvor lá. Aí dia... Você foi tocar bateria pra ela? Eu, mais ou menos isso. Aí eu tava assim na cafeteria da igreja e eu vi ali uma moça passando, né? E tinha um amigo meu que dividia um apartamento comigo. Eu falei, quem é que é aquela moça ali? Aí ele me falou que ela era ministra de louvor e tal. Aí eu comecei a encher o saco dela a partir dali. Eu era recém-chegado lá, né? Aí passei os dias assim, a gente começou a conversar e tal. E o homem que quando quer alguma coisa, né? Vai atrás. E... O pastor aqui disse que quem quer dá um jeito. Quem quer dá um jeito. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. A gente voltou pro Maranhão, né? A gente veio pra cá. Vocês estão casados o quê? 2 anos? Vai fazer 2 anos. 2 anos. E graças a Deus deu certo. E os próximos passos aí, os sonhos, os próximos anos? Os próximos passos aí tem gerado uma polêmica. Mas assim, a gente tem... pra quem não sabe, recapitulando, eu sou daqui de Pinheiro. Passei um tempo em São Luís fazendo faculdade, que é a capital do nosso estado. E 1 ano depois de formado, eu me mudei para Belo Horizonte. Lá passei uns 3 anos, onde eu conheci a Karine e a gente veio para cá. Vai fazer 3 anos que a gente voltou aqui pro Maranhão. Só que a gente tem sentido, assim, um direcionamento de retornar para Belo Horizonte, assim, para Minas Gerais. Que é um lugar que, assim, Deus nos abençoou tanto lá. O nosso projeto de vida vai ser bênção voltar para lá. Amém. Tem uma igreja querida lá, que é a Igreja Batista Central, com o pastor Paulo Mazzoni, que o senhor conhece, que é seu amigo. E muitos amigos lá. E assim, pra minha área da música, pra dela também, pro nosso ministério, Deus tem tocado no nosso coração, assim, que vai ser um tempo novo especial lá, uma estação nova, que a gente crê que vai ser bênção pra nossa vida. Meu amigo. Eu conheci o Paulo Mazzoni, Mateus, e ele, de tantas coisas incríveis que ele falou, teve uma que me marcou muito. Ele disse assim, Ribinha, quando 2 homens de Deus se encontram, e eles estão falando de coisas distintas, um dos 2 não está ouvindo Deus. Rapaz, aquilo mexeu profundamente comigo, porque é um espírito comunicando uma mensagem a uma igreja. Sim. Agora eu tive uma experiência, Mateus. Eu fui em Joinville
E ministrei numa igreja lá muito relevante, muito querida na cidade, Igreja dos Filhos. E o pastor, hoje o pastor sênior da igreja é o Tiago Bronze. Um jovem pastor de muita visão, muito apaixonado por Jesus. E ele, cara, eu conversava com ele assim, a impressão que eu tinha é que ou eu estava ouvindo demais ele, ou ele me ouvindo demais, mas a gente estava pregando exatamente as mesmas coisas. E aí eu falei isso para ele, porque é um espírito comunicando uma mensagem a uma igreja. E Mateus, Belo Horizonte é uma cidade, Minas, vamos falar assim, o estado de Minas, né? Minas é um estado que protagonizou um grande avivamento nos últimos, vamos falar aí, 20 anos, né? Acho que mais ou menos 20 anos atrás nasceu algo ali. O que te contaram sobre esse mover, quando tu esteve lá, assim? O que tu ouviu de histórias? Sim. Pastor, Tô falando de Cirilo, David, aquela galera. Sim, graças a Deus, assim, Deus me deu a oportunidade de vir amigo das pessoas que eu assistia no DVD aqui na minha casa, né? Assim, a gente aqui do Maranhão, no começo da conversa, a gente menospreza o que é nosso e engrandece o que é de fora, né? Só que quando eu cheguei lá, era novo para todo mundo, eles nem sabiam direito o que estava acontecendo, entendeu? Às vezes a gente achava não, porque os músicos eram conhecidos, tal, e não sei o quê. Pra você ter ideia, o Diante do Trono, gravando um DVD com mais de 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios lá em Brasília, os músicos eram do louvor da igreja. Uau, cara. Tipo assim, algo que pra gente... nossa, os caras são mega famosos, tudo assim, orgânico, né? Tudo orgânico, Meu assim, Deus. todo mundo aprendendo a tocar legal. junto, e mover assim de novidade, entendeu? Não era nada que foi programado, que eles esperavam, entendeu? Tipo, amigos meus que tocavam com David, com Cirilo, chegou o dia assim de ministrar, ele pegar o violão, começar e uma música, seu louvor inteiro com uma música, que muitas das vezes surgia ali na hora, entendeu? Era algo muito novo, muito fresco que aconteceu ali. Tu chegou a ver Cirilo ministrar? Eu já vi algumas vezes na IBA. Lá eu vi também na Escola do Clamor, do pastor Ricardo Robortella. Tu consegue ver, como tu tem muita ligação com BH, Minas, tu consegue ver uma nova geração lá se levantando? Sim, pastor. E quem, sim. assim, tu poderia falar aqui, pessoas que você viu lá que o Brasil ainda não conhece? Sim. Ou que conhece pouco? Tem a Gabi Sampaio, que eu já ministrei muito com ela lá, que já teve aqui na nossa igreja. Cara, e foi inclusive. incrível. Eu não estava aqui esse dia, mas me deram só Não, foi incrível. Ela, assim, é uma ministra muito de Deus, pastor. Assim, muito de Deus que Deus ter levantado na nação. Tem o Wesley também, que fez parte de um grupo grande, que foi o Preto no Branco, mas que com a carreira solo dele agora, ele também tá rodando muito. Da nova geração, tem muita gente lá, assim, que tanto por conta do Diante do Trono, com a Lagoinha, com o CTMDT, que é de lá também, muita gente tem essa chama, né, esse desejo. Tem a Isa Ribeiro, que é de uma igreja lá também relevante, que é a Igreja Central do Barreiro, que também já tive a oportunidade de trabalhar com ela. E muita gente, assim. Muita gente. Tu atribui a quê, Mateus, esse volume tão grande de ministros ter nascido ali? Porque, vamos lá, vamos só tentar lembrar aqui alguns. Sim. Cirilo, David, a família Valadão. Sim. A Nívia Soares. Júdice, que Júdice de hoje Oliveira, tá mais Ricardo Robortella. Ricardo Robortella. Que mais, Luquinha? Aí, na palavra, a gente tem o Lucinho Barreto. Sim. Jorge Linhares, Paulo Mazzoni. Pastor Paulo. Pastor, eu acho assim que foram... Tipo assim, você vê acontecendo ali do seu lado, na tua igreja. O Thales assim, também, né? O Thales Roberto, que é de lá também. Você vê, você vivendo aquilo em loco, ali acontecendo do teu lado, né? Tipo assim, não é ninguém que te contou, não. Você tá ali, tu tá vendo a coisa acontecer. Eu acho que não tem incentivo maior do que isso, não. E nesses grandes centros, voltando àquela pergunta que o senhor me fez no começo, que o que limita aqui. Sim. É a mentalidade. Porque você tá ali, BH, Rio, São Paulo, ultrapassa aquela linha de tá faltando um baterista, eu vou tocar. Não. Muitas das vezes a pessoa quer aquilo pra vida dela, entendeu? Ela entra numa escola de música,
ela, tipo, economiza, compra um instrumento legal. É intencional. O mindset dela é diferente, Entendi, não é entendi. só pra ocupar um espaço que tá vago, Entendi. ela quer aquilo ali pra vida dela. Ela sonha. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Eu vi até uma frase, coincidiu do nosso papo, né, essa semana, que sorte é quando a capacidade e a preparação se encontram, Se né? encontra, Tipo assim, eu recebi aquelas palavras que aquilo ali seria passageiro, mas eu continuava estudando, continuava Estudar dá me uma preparando. sorte danada, viu? Aí, Ou galera, sorte, né? estudar dá uma sorte danada, viu, Luquinha? Estuda. E assim, enquanto eu ouvia aquelas palavras, eu continuava estudando, me preparando, que assim, o não eu já tinha, eu tinha que correr atrás do sim. E quando pintavam, vai vir um ministro de louvor conhecido, vamos montar uma equipe na igreja. Então eu já era inserido, porque as pessoas viam que eu me preparava, que eu me dedicava. E assim, com muitos músicos conhecidos aconteceu da mesma maneira. O 4x1, que é uma banda conhecida, o Emerson, o marido da Fernanda Brum, foi tocar numa igreja em Joinville, e o Duda tava lá, era o guitarrista da igreja. Deus falou com ele, chamou, levou o menino pro Rio de Janeiro, virou 4x1, estourou no Brasil inteiro. Olha aí. Então, assim, é muito você se preparar, se colocar no local, tá ali ajudando na sua igreja, no louvor da igreja, entendeu? Tudo isso fortalece, te faz criar raízes. E isso é que vai te levar para lugares mais altos. Mateus, eu ouvi falar, até porque nessa época eu não tinha muito contato, ou contato nenhum, na verdade, Sim. com Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje eu já tenho, mas na época eu não tinha. Sim. Mas eu ouvi falar de um grande encontro de adoração que tinha lá, acho que acontecia na Lagoinha, chamado Fogo e Glória. Fogo e Glória. Que sim. era organizado pelo Danduque. O Danduque vinha ao Brasil e fazia ali em Minas, Sim. especialmente ali na Lagoinha. E uma chama desse avivamento, digamos assim, caiu aqui, Sim. que foi na nossa igreja, na IBA. Sim. Pastor Joaquim, um homem muito visionário, convidou eles a fazer uma extensão aqui. Sim. E a gente pôde ver também um pouco desse mover acontecendo aqui no Maranhão, porque, cara, quando a gente fala da IBA, uma igreja de em torno de 10 mil membros, num lixão, cara. Literalmente a igreja foi construída em um lixão. Ali é um mover de Deus extraordinário. Pastor, e eu vou lhe dizer, a mesma sensação que eu tenho quando eu tô lá, é quando eu tô aqui, na IBA. Tipo assim, você vê aquilo... É o que aconteceu. Tinha esse congresso lá, teve o Adoração Profética aqui, e o pastor Fred começou com Dançando no Fogo. Isso. Que teve o 1 e o 2 que ele veio com... o Jason veio com o Danduque, né? E ele aproveitou e fez. É a mesma atmosfera. Inclusive eu estava, Mateus, cara, eu estava no dia que foi gravado. Meu amigo, havia uma presença de Deus ali tão gloriosa, é como você falou, in loco. Quando você está naquele ambiente, não tem como você não ser tocado. E eu sou uma chama Sim. desse grande mover de Deus que aconteceu na IBA, nos encontros que hoje é a adoração profética. Sim. Eu acho que a gente está precisando, minha opinião aqui, de encontros para fazer com que uma nova geração surja. Sim. Eu tenho um sentido no meu coração isso, Mateus. Sim, que o Brasil está precisando de uma nova geração. Sim. De ministros, de pregadores, homens que queimaram, como Gregório, por exemplo. Um cara que... Tu chegou a ver Gregório? Sim, lá na IBA eu cheguei a ver várias vezes ele lá ministrando. Tocou bateria pra ele ou não? Não, porque o formato dele era mais com o Mário Marques ali no piano e tal. Cara, mas eu vou te falar, um cara assim de uma paixão, de uma fome extraordinária. Mateus, você tá com planos agora, né? Tá orando para voltar para Belo Horizonte. E uma coisa que eu acho que a gente precisa falar aqui no nosso podcast, para até guardar a nova geração. Porque muita gente pensa assim, então eu vou viver da música, eu não vou fazer mais nada na vida, eu vou só me dedicar ao instrumento. E quando eu olho para ti, eu vejo um equilíbrio. Sim. Você é um cara formado, tua formação superior é contabilidade, você é formado, curso superior, você trabalha inclusive na área hoje, serve a igreja local, casou,
e tem um ministério itinerante. O que você tem para falar sobre isso? Porque eu vi, Matheus, muita gente fazendo o contrário e aí meio que não fez mais nada da vida. Sim. Eu acho perigoso, não sei se tu concorda comigo. É muito O que perigoso. tu pensa sobre isso? Pastor, eu acho assim que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, como o senhor mesmo falou. Hoje, assim, a sinceridade de viver da música é muito complicado. Porque assim, viver da música não é só você viajar e tocar, é você dar uma aula, muitas pessoas vendem instrumentos também. Assim, eu, graças a Deus, tive o privilégio da minha família me dar um suporte, que eu pude estudar. Foi uma preocupação, assim, desde o início dos meus pais, assim, da minha família, que já me viram eu muito envolvido na questão da música, na questão do louvor. E eu acho que ele meio que os pais sabem, né, quando o filho tá trilhando um caminho ali. E eu também nunca me neguei a me dedicar nos meus estudos também, na minha faculdade, porque assim, se Deus abençoar que a gente consiga viver somente da música, somente do ministério, amém. Mas se for ao contrário, amém também. É isso aí. Entendeu? Eu creio que a gente consegue equalizar as duas coisas ali e chegar numa vida saudável, numa vida que você vai conseguir se sustentar e Deus sempre provê, né? Amém. E eu entendo também, Mateus, que existe o fator soberania de Deus. Sim. Às vezes Deus levanta alguém por um tempo. Totalmente. Eu escuto as pessoas falando, mas fulano de tal sumiu, como se o cara tivesse feito alguma coisa errada. Uhum. Não. Eu vejo que tem casos e casos, mas tem casos onde Deus levanta a pessoa para ter um ministério itinerante forte e depois Deus faz o movimento contrário. Traz o cara para a igreja local. Sim. Quem fez isso no Brasil? Vamos falar do Thales, por exemplo. Sim. O Thales disse que para ele não fazia sentido nos últimos 3, 4 ou 5 anos da vida dele sair. Ele disse que ele amava estar na igreja local e só na igreja local. Foi um tempo que ele precisou ficar ali. Agora ele vai começar a sair novamente. Mas nunca desconsiderando a igreja local, está ali. O Luciano Subirá também fez isso. O Luciano Subirá por um tempo entregou a igreja dele como pastor e viajava o Brasil inteiro, o mundo todo. Sim. E aí ele decidiu voltar. Tá errado? Não, é o tempo de Deus, a estação. Agora, tu imagina, vamos supor, Deus te levanta por um tempo para você explodir no Brasil na música. Aí depois Deus, pela soberania dele, fim desse momento na sua vida. Aí você não se preparou para uma outra atividade. É o que acontece muito. Aí é complicado. É o que acontece muito. Na pandemia a gente viu muito isso, né, pastor? O pessoal assim, em geral da área artística, não só música, mas outras áreas, muitos deles não foram ensinados a se preparar, a ter uma reserva. Aquele glamour da música, né? Você acha que sempre vai ser aquilo, sempre vai ter agenda, você sempre vai estar viajando e acaba não se preparando para uma situação, né? Nem tendo um plano B. E as pessoas que não conseguiram, que não tinham essa mentalidade, sofreram bastante. Mateus, e sobre o digital? Eu tenho observado uma coisa, e aí não é uma... Eu não estou aqui satanizando, até porque seria hipocrisia. Sim. Nós estamos aqui num podcast, né? Sim. Então, não é isso que eu estou falando. Mas eu também tenho visto, com o digital, a gente vê muito como é que eu posso encontrar uma expressão aqui para... A maximização de uma coisa muito, muito micro. Sim. Sabe? Então eu tô aqui na minha casa, eu assisto alguma coisa e eu penso, meu Deus, que coisa gigantesca. Aí quando eu vou lá, não é assim, não é 5% daquilo. Por exemplo, eu fui pregar no Sul, há uns 5 anos atrás, e pedi pro amigo comprar minha passagem, assim, 5 dias depois do compromisso que eu tinha com ele, para eu ficar ali livre. E eu fiz um tour, Matheus, e fui conhecer algumas igrejas. Cara, algumas eu fiquei decepcionado. Porque, tipo assim, eu chegava no quarteirão da igreja, cara. No quarteirão da igreja estava. Sim. Na rua. E ninguém sabia que a igreja estava lá. Ninguém sabia o nome da igreja. Ninguém sabia o nome do pastor. Ninguém sabia. Eu disse, cara, como assim? Como que eu tô lá no Maranhão? Eu sei, por conta do digital. Mas o cara tá aqui do lado e não sabe.
Na música acontece isso também? Muito, pastor. Acontece? Acontece muito. Ó, com o pastor Fred mesmo. A gente às vezes viajava, chegava pra tocar em São Paulo e tal, e o pessoal vinha falar pra gente, epa, de que local de São Paulo que vocês são? Tipo assim, a gente aqui do Maranhão, e muita gente daqui não conhecia ele. Tipo assim, ele estourado no Brasil inteiro, assim, Pará, Rio, São Paulo, BH, e aqui do Maranhão, rapaz, eu tô com o pastor Fred, quem eu não conheço? Tem muito aquela questão do... O pessoal tem aquele ditado, né? Que o santo de casa não faz milagre. Não faz milagre, entendi. Tem isso também, né? Exatamente. Verdade. Mas acontece muito isso. Mas tu acha também que não tem um pouco aquela coisa da facilidade que o digital tem de ampliar as coisas, de maximizar as coisas? Sim, lógico. Você vai e aí você vê lá um espaço pequeno. Não, gente, eu não estou aqui também dizendo que a gente vai avaliar um ministério por tamanho, sim, não é isso que eu estou falando, mas por fruto. Sim. Ora, fruto sim, tem que ter fruto. Como que eu estou num lugar que tem 3 milhões de habitantes e eu tenho um ministério há 10 anos e eu tenho 50 pessoas caminhando comigo? É isso que eu estou falando, né? Sim. Essa questão dos frutos é muito importante, né, pastor? Assim, porque a gente conhece várias igrejas, assim, várias situações em que a pessoa passa muito tempo e as coisas não fluem, né? Eu acho que quando acontece isso, a pessoa tem que reaver algumas situações, né? Por que que as coisas estão acontecendo assim? Ou, por exemplo, o senhor falou que aqui na nossa cidade nós não temos tantos músicos assim que saem, né? Assim, é muito da pessoa. A pessoa que quer, almeja alguma coisa, entendeu? Ela tem que buscar. Às vezes também... Às vezes, Mateus, o cara até quer. Aí eu ponho esse aspas, mas não tem a disciplina, Sim. a dedicação. Porque vamos ser honestos, quantos amigos nossos querem? Mas os caras não tiveram a disciplina, compromisso. Verdade. Não respeitaram os princípios. Sim. Porque tem princípio, cara. Lógico. Não é? Sim. Você ministra no Brasil todo. Mas você congrega na igreja do Paulo Amazônia, aqui em Pinheiro, na Iba, você tem um pastor. Sim. Você tem um líder de louvor. Exatamente. Não é verdade? Tem muita gente que vive como ovelha desgarrada, né? Não pode. Aí não pode. Não pode. E assim, pastor, mais cedo ou mais tarde as pessoas que vivem assim, infelizmente, elas acabam... Não tem vida longa. Não tem, Mateus. Infelizmente não tem. Verdade. Mateus, mas vamos lá, nosso bate-papo aí já, acho que até estourou o tempo. Foi bacana, passou Passa rápido, né? né? Quando é bom é assim, passa rápido. Mas eu quero que você faça suas considerações finais e sei que Deus está te levando para um tempo novo na sua Amém, vida. pastor. Né? Eu tenho certeza disso. Amém. E seja uma coisa, para onde você for e a Karine, vocês vão ser bênção. Eu quero aqui, assim, dar esse testemunho. Eu sempre admirei muito você. Né? Eu sempre Amém, digo para todo mundo que você tinha tudo para não estar na igreja. Por quê? Você morou numa capital sozinho, tua família estava aqui, você poderia... Você sempre ali permaneceu. Sei que não foi fácil, sei que tu teve possivelmente tuas lutas, tuas dificuldades, mas permaneceu firme em Jesus. A Karine nos surpreendeu muito. Karine, para mim, foi uma surpresa positiva. Porque o que eu pensei? Poxa, ela está vindo de uma cidade de 3 milhões de habitantes. Ela vem morar numa cidade que o perímetro urbano tem 54 mil habitantes. A cultura totalmente... Sim, muito diferente. Totalmente né? diferente aqui a cultura, né? Aqui ela olha assim, o urubu andando assim na rua, né? Mas, cara, ela me surpreendeu. Como que ela se conectou com a igreja? Sim. Como que a igreja se conectou com ela? Sim. Né? Então a impressão que eu tenho, Mateus, é que vocês estavam aqui quando a gente começou tudo isso. Isso Amém. é maravilhoso. E aonde Deus levar vocês vão ser bênção. Amém. Tá bom? Pastor, assim, queria agradecer, né, a oportunidade, é um privilégio pra gente, assim, sermos acompanhados de perto, né, por você, pela pastora também. Assim, a igreja é incrível, é uma das coisas que tá sendo dolorido pra gente, né, ter que ir e as pessoas ficarem aqui que a gente ama. Mas, assim, eu queria deixar uma palavra para os ministros de louvor que estão aqui, né? Assim, que você não desista, que por mais que você tenha dificuldades, por mais que às vezes não tenha tanto apoio, insista, persista que com o seu trabalho, buscando a Deus, estando ali servindo na sua igreja, as coisas vão acontecer, se Deus quiser. Amém. Gente, então é isso.
Aqui a gente finaliza mais um IFTcast. E olha, não esqueça, compartilhe esse link com todas as pessoas que você puder. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo encontro.